Oi, gente! Hoje vamos estudar um novo tipo de concentração, que é o título. O que vem a ser o título? Por exemplo, quando você compra uma cerveja, tem o teor alcoólico. Esse é o título. É o teor, a quantidade de soluto que está presente em determinada solução. Então, aqui eu tenho que o título vai ser a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Se for em massa, vai ser a massa do soluto dividido pela massa total da solução. Se for em volume, você pode utilizar volume do soluto sobre o volume total da solução. Mas, lembrando que a massa total é a soma do soluto mais o solvente. E o volume total, então, é o volume do soluto mais o volume do solvente. Então, para obter o teor, o título, vai ser utilizado dessas fórmulas. Sempre vai dar uma relação menor que 1. Por quê? Esse número sempre vai ser menor que a massa total, pois a massa total vai ser a soma dele mais a massa do soluto. Então, sempre o título vai ter um valor menor que 1. Então, esse T significa o título, que é o teor. O M significa a massa total da solução. O M1 significa a massa do soluto. E o M2, a massa do solvente. E da mesma forma, se for em volume, você vai falar que o volume 1 é soluto e o volume 2 é solvente. E o V sozinho é o volume total da solução. Esse teor, normalmente, ele pode ser utilizado em porcentagem. Então, título em porcentagem ou porcentagem em massa. Ele pode aparecer tanto T em porcentagem ou porcentagem em massa. Então, pode utilizar os dois símbolos, né? Aqui está em T em porcentagem. Então, basta pegar o teor e multiplicar por 100, aí você vai ter o título em porcentagem. Da mesma forma, o título vai ser M1 sobre M, então, trocando o título aqui, vai ficar M1 sobre M, e o M total é M1 mais M2. Então, essa é a mesma que essa, Se o exercício já te deu o título, basta você multiplicar por 100. Se ele pedir o título, você vai calcular o título e depois multiplicar por 100. Mas se ele não pediu o título e te pediu a porcentagem, aí você vai substituir aqui ou aqui. Lembrando que esse M pode ser também volume, dependendo da resolução do exercício. Aqui eu tenho o exercício 14. Calcule o título e a porcentagem massa. Então, ele pediu os dois. Primeiro, o título. Então, eu posso calcular o título e também a porcentagem, o teor em porcentagem. Então, eu quero saber os dois. De uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água. Então, ele te deu a massa do soluto, que é 368 gramas de glicerina, em 1.600 gramas de água. Então, a massa de água, 1.600 gramas. Então, basta você calcular primeiro o título e depois multiplicar por 100 e transformar em porcentagem. Então, o título vai ser M1 sobre o M total. O que é o M total? É M1 mais M2. Eu vou utilizar separado porque eu tenho os dois separados. Então, título vai ser 368 dividido por 368 mais 1.600.
Então, título vai ser 368 sobre 1968. Então, dividindo 368 por 1968, a gente tem 0,18. Então, não tem unidade, basta falar que título é 0,18. Porque gramas dividido por grama, cancela, vai ficar sem unidade. Mas ele pediu também o título em porcentagem. Então, teor em porcentagem vai ser o título vezes 100. Então, teor em porcentagem vai ser 0,18 vezes 100. O teor em porcentagem vai ser 18%. Ok? É bem simples. Qual a massa de água existente em 600 gramas de uma solução? Agora ele te deu e quer saber a massa de água M2. Ele te deu que a massa da solução total é 600. De brometo de potássio, né? Com título igual a 0,25. Então, ele te deu o teor. 0,25. Ele não te deu M1, certo? Então, quando você utilizar a fórmula agora, você não tem o M1 e nem o M2. Então, você não vai poder utilizar essa. Você vai utilizar M1 sobre M total, porque ele te deu o M total. Agora, o que acontece? Quando você substituir, o T vale 0,25. O M1 você não tem. O M total, 600. Então, vai ter uma multiplicação cruzada. Quando você multiplicar cruzado aqui, essa M1, 0,25 vezes 600, vai ser igual a 150 gramas. Você descobriu a massa do soluto. Mas ele te pediu a massa do soluto? Não, ele te pediu a massa do solvente, ele te pediu a massa da água. A massa da solução é M1 mais M2. Se você tem a massa da solução, que é 600, se você descobriu o M1, 150, qual que vai ser o M2? Então, aqui está somando, você vai passar subtraindo. Então, vai ficar 600, o 150 está somando, vai passar subtraindo. Então, a massa de água é igual a 450 gramas. Para a prevenção de cáries, em substituição à aplicação local de flúor nos dentes, recomenda-se o consumo de água fluoretada. Sabendo que a porcentagem massa, então ele já te deu a porcentagem massa, que é o título em porcentagem, a mesma coisa, né? É 2 vezes 10 elevado a menos 4%. Um indivíduo que bebe 1 litro de água, então o volume de água, volume dessa água é 1 litro. Diariamente terá ingerido uma massa desse sal igual a... Qual a massa do sal? Qual a massa de soluto? Aí ele te deu que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Por que ele te deu densidade? Porque ele te pediu massa, mas ele te deu volume. Lembrando que se a densidade da água é 1, a massa, 1 litro é quantos ml? 1 litro é 1000 ml. Então, a massa de água também tem que ser 1000 para densidade ser igual a 1. Ou seja,
Todas as vezes, a massa e o volume da água sempre vai ser igual. Se você tiver 500 gramas de água, você tem 500 ml ou 500 centímetros cúbicos, que corresponde a 500 ml. Então, sempre a massa da água vai ser repetida com seu volume. Lembrando lá da densidade das soluções, a gente falou sobre isso. Olha o que acontece. Se a densidade da água é 1, o volume é 1, é igual a 1000 ml. Se o volume é 1000 ml, a massa também vai ser 1000. Então, o que ele pediu? Ele pediu para você, para a prevenção da cárie, né? Em substituição à aplicação local de flúor nos dentes, recomenda-se o consumo de água fluoretada. Sabendo que a porcentagem massa de fluoreto de sódio é esse valor em um indivíduo que bebe 1 litro dessa água diariamente terá ingerido uma massa dessa substância igual a... Então, o que você vai ter aqui agora? Que a massa, a densidade dessa água é 1000. Nesse caso aqui, a gente não vai falar que a água é o solvente, porque se a água é tratada e tem essa substância, essa água já não é pura, essa água já é a solução. Então, aqui eu vou tirar esse 2 daqui. Essa massa vai ser a massa total, ok? Nela vai conter essa quantidade de soluto, que é bem pequena. Então, o teor em porcentagem é igual ao título vezes 100, né? Ao título vezes 100. Só porque o que é o título? O título é M1 sobre M. Se ele quer saber o M1 e te deu o M, então a gente vai utilizar assim, para ficar mais fácil. O título é M1 sobre M. Então, no lugar do título, eu vou utilizar M1 sobre M. Então, o teor vai ser... Eu teria que substituir aqui. O teor vai ser 2 vezes 10 a menos 4% igual M1 é o que ele quer saber, vezes 100, eu estou copiando a fórmula, ó. O T porcentagem, 2 vezes 10 a menos 4, M1 vezes 100, sobre a massa total, que no caso, a massa total da solução vai ser considerada a massa de água. Então, vezes 1000. Então, agora, essa é uma multiplicação cruzada, onde eu vou ter 100 vezes M1 vai ficar 100 M1, que é igual 2 vezes 10 a menos 4 vezes 100. O que é 2? Eu vou multiplicar só o número inteiro, então vai ficar 2000, 2 vezes 1000, e conservar a base 10 a menos 4. Então, M1 vai ser o 2000 dividido por... O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, M1 vai ser igual a 2000 dividido por 100, vai ser 20 vezes 10 a menos 4, ok? Gramas. Tem-se um frasco de soro glicosado a 5%. Ele te deu a porcentagem, que é 5%. A solução aquosa 5% em massa de glicose, quer dizer que a massa do soluto
é 5% da solução total. Para preparar 1 quilograma desse soro, então a massa total é 1 quilograma. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas desse soro. Quantas gramas de glicose eu vou utilizar? Qual a quantidade de soluto? Então, a gente vai utilizar a mesma fórmula anterior. Título é igual, título vezes 100, mas o título é M1 sobre M vezes o 100. Então, a porcentagem é 5. O M1 é o que ele quer saber, vezes 100 e a massa total é 1.000. Então, vou multiplicar cruzado, 100 vezes M1, 100 M1. 5 vezes 1.000, 5.000. M1, 5.000, dividido por 100, M1 igual a 50 gramas, ok? O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Qual é o título? Qual o título? Em volume. Então, TV. Qual o título em volume e a porcentagem em volume de 55 ml desse ácido? Então, ele tem 55 ml desse ácido presente em 1 litro de vinagre. Ou seja, ele é o soluto e o vinagre é a solução total. Mais uma vez, 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, TV vai ser o volume do soluto sobre o volume total. TV é 55 sobre o volume total. TV vai ser 0,055. Então, eu descobri o teor em volume, mas eu quero também o teor em volume em porcentagem. Então, vai ser o TV que eu encontrei vezes 100. TV em porcentagem vai ser 0,055 vezes 100. TV vai ser igual a 5,5%. Ok? Então, vamos agora fazer a última atividade. O etanol possui concentração em volume, por volume, de 93,3%. Então, TV porcentagem igual a 93,3%. Se você comprar o etanol, 100 ml vai ter 93% de álcool, os outros 67 vai ser água. Calcule o volume em mililitros de água existente em 10 litros de álcool. Então, o volume total do álcool que ele quer descobrir é 10 litros, que é igual a 10.000 ml, ok? Então, se ele quer calcule o volume em mililitro, então por isso eu transformei aqui já em mililitros, tá? Então, ele te deu T em porcentagem. Você vai ter que calcular em porcentagem, então multiplicado por 100. O V aqui representa o V total, né? E o V1 significa o volume de água, que no caso a água é o soluto,
porque tem mais álcool do que água nessa solução. Então, TV, eu ia substituindo de novo. TV é quanto? 93,3%. O volume de água eu quero saber. Sobre o V total, que é 10 litros, é 10.000 ml, né? Multiplica por 10.000 ml. Então, eu vou multiplicar cruzado, eu vou ter o quê? V1 vezes 100, 100 V1 é igual a 93,3 vezes 10.000, vai dar 93.000, 933.000, né? O 100 está multiplicando, ele vai passar dividindo, ok? Então, o volume vai ser 933.000 dividido por 100, eu posso cortar 2 zero com 0, 9.330 ml. Essa é a quantidade, essa porcentagem é do álcool, né? Mas eu quero saber quanto de água que eu tenho. O volume de água é igual o volume total menos o volume do álcool. Eu chamei o álcool de V1, né? Então tá, o volume de água vai ser o volume total, que é 10.000 ml menos 9.330. Essa é a quantidade do álcool. Então, eu quero o volume de água, eu vou ter 670 ml de água. Ou seja, se você comprar 10 litros de álcool, você vai ter 670 ml de água. Ok, gente?